com a palestra do engenheiro Renzo sobre proteção para faltas trifásicas. Uma breve introdução. Renzo Fabiano Espinosa é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Nacional de Engenharia, em Peru, Lima, em 2008. Ele obteve o mestrado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Ilha Solteira, em 2011, e desde 2011 é aluno doutorado pela Unicamp. Atua nas áreas de simulação em tempo real, proteção do sistema de potência e transitórios eletromagnéticos. Atualmente está trabalhando com transmissão de energia em longas distâncias. Obrigado, professor. Bom dia, senhora plateia. Então, como a professora falou, eu sou estudante de doutorado, sob a orientação da professora Maria Cristina. Não sou professor como Camilo falou. Camilo é um grande amigo meu que conheci aqui no projeto, né, quando entrei. Eu agradeço a promoção que ele me deu. E, bom, queria começar agradecendo também ao pessoal do laboratório que trabalha comigo dia a dia, especialmente ao Fabiano, que colabora bastante com o conhecimento que ele tem sobre o GLSE, porque ele trabalhou uma década lá na CERN. Então, pontualmente agora eu vou falar de estudo de proteção para ensaio de energização do LCA, teste, que estamos falando já há 2 dias sobre isso, né? Sobre faltas trifásicas. Então, o Elson, na palestra anterior, ele falou sobre faltas monofásicas. Agora eu vou falar especificamente sobre faltas trifásicas. Então, foi falado também, né, que o laboratório adquiriu um relé igual ao que se encontra na subestação de Serra da Mesa, e com ele nós tentamos avaliar o desempenho que ele teria no ensaio de energização. Por isso também é utilizado o EGTDS que temos no laboratório. Então, o principal objetivo desse trabalho é estudar o sistema de proteção para faltas trifásicas no ensaio de energização. Para isso é necessário primeiro analisar o sistema de proteção atual que se encontra na subestação de Serra da Mesa, ver se ele seria suficiente para proteger o LCA teste, porque ele foi projetado para proteger o trecho de linha, só um trecho de linha, não a linha de meio comprimento de onda. Então, temos que analisar se os ajustes que ele tem são suficientes, se o hardware que se tem lá é suficiente. E de não ser assim, teremos que estudar alguns ajustes especiais, né? Mudar a filosofia convencional que se tem, que é a proteção de distância, para conseguir um melhor desempenho do sistema de proteção, né, para o ensaio de energização, quando se tem faltas trifásicas. Então, o circuito proposto é bem conhecido. Temos que conformado por 3 troncos do sistema elétrico brasileiro. Temos que o terminal de envio é a subestação de Serra da Mesa 1 e o terminal receptor é a subestação de Bom Jesus da Lapa, cujo disjuntor está sempre aberto porque temos um ensaio de energização vazio. Temos para manobra só o disjuntor de Serra da Mesa 1, chamamos aqui na Serra da Mesa 1, que ele está ligado com o relé CEU 321 que adquirimos no laboratório. Todos os demais disjuntores estão sempre fechados. Temos aqui um comprimento total da linha de 2.600 km. A relação dos transformadores de potencial é de 4.500 para 1 e dos transformadores de corrente de 3.000 para 1. Então, o sistema foi modelado
no GTDS. Essa parte do trabalho foi feita pelo Adolfo, que é um sistema bastante complexo, né? Então temos aqui os sinais de corrente, né? Temos transformador de corrente aqui e transformador de potencial. Nós trabalhamos com... Daqui que nós pegamos os sinais que são levados no GLE. Adicionalmente foi implementado para esse trabalho um componente no RTDS que permite calcular as impedâncias aparentes para uma análise anterior ao teste do GLE. Então ele foi implementado utilizando a linguagem C, então, e se utilizou a amostragem, cálculo dos fasores, de tensões e correntes e também as impedâncias. Então aqui analisando o sistema de proteção convencional, temos que o sistema de proteção que se encontra na subestação de Serra da Mesa 1, ela foi projetada para proteger o trecho de linha Serra da Mesa 1 Gurupi 1, né, como proteção primária. E ele deve fornecer também proteção de retaguarda para esse trecho aqui, Gurupi 1 Miracema 1. E talvez ele tenha também uma terceira zona para proteger esse tramo aqui, né, esse trecho aqui, depois de Miracema 1. Vemos aqui, colocamos aqui 20 ohms de falta, por isso que ele não está na origem, de impedância de falta. Para faltas e essa impedância vista em Serra da Mesa 1 para faltas nesse trecho. Né? Então, até aqui temos um comportamento convencional que é esperado, né, por todo mundo que estuda proteção de linha de transmissão. Temos que ele é quase uma linha. Então, pode-se utilizar a proteção de distância para, por exemplo, uma curva MO para proteger os trechos correspondentes da linha. Mas temos aqui numa linha de meio comprimento de onda, né, no LCA teste. Ela fica nesse... Nos afastamos, estamos vendo um pouco mais longe, porque as impedâncias ficariam assim, utilizando, tendo toda a linha toda, né? Então, isso aqui não seria tão esperado, né? Talvez alguém esperava que ela continuasse mais para cima, mas ela dá uma curva e conseguiu dar uma volta. Até aqui, quando ela atravessa o eixo real, é meio comprimento de onda exatamente. O que sobra até Bom Jesus da Lapa, o restante é um pouco mais de meio comprimento de onda, né, que foi falado. Então, até meio comprimento de onda temos um ciclo, né, uma volta inteira. Então, aqui pode-se ver que a proteção de distância convencional, ela não conseguiria proteger a linha toda, né? Temos que o GLE que se encontra na subestação, que é o GLE-CEU, ela tem um alcance máximo de 320 ohms secundários. Então estaríamos falando de conseguir proteger apenas esse trecho que estou assinalando aqui, né? E o que aconteceria com o restante? Então, e temos aqui que a impedância sem falta está aqui nesse quadradinho aqui. Sabemos que entre Serra da Mesa 1 e Gurupi 1 temos uma distância que temos aqui, uma distância física, né, de 250 quilômetros. Entre Imperatriz e Colinas 2, 330 quilômetros. Mas entre Serra da Mesa 1 e Gurupi 1, 250 quilômetros, e entre Imperatriz e Colinas 2, 330 quilômetros. Elas são quase parecidas, né? Você tem
80 quilômetros de diferença, mas vemos que a impedância entre Imperatriz e Colina 2 ela muda muito mais. Outra característica particular de linhas de medio comprimento de onda que pode-se ver quando se tem faltas trifásicas é que quando faltas trifásicas acontecem no trecho final da linha, grandes tensões, sobretensões aparecem ao longo da linha, né? E isso acontece rapidamente, né? Também, por exemplo, aqui temos o perfil de tensões para uma falta trifásica em Serra da Mesa 2, que se encontra a 2.000 quilômetros da subestação de envio. Então temos que ela ultrapassou 3,5 PU. E para mitigar grandes tensões aparecem ao longo da linha, também grandes correntes, né? Incluindo o disjuntor em manobra. Então ela não permitiria uma manobra segura. Então para tirar a linha dessa condição de quase ressonância, também já foi falado um pouco, se utilizou um método de distância de isolamento reduzida que permite fazer uma descarga na subestação de Imperatriz, tirando assim o sistema dessa condição. Temos aqui o perfil de tensões para falta em Imperatriz, que é aproximadamente 1.000 quilômetros da subestação de envio, e vemos que ela nunca chegou a T1 por unidade. Então, mais adiante, a distância de isolamento reduzida, colocada em Imperatriz, ela modifica as impedâncias vistas em Serra da Mesa 1, né, para faltas no trecho final da linha. Ela começa a atuar quando se tem falta no trecho final da linha, e ela fez com que as impedâncias que se encontravam aqui nesse caminho, elas pulassem todas para esse ponto, né? E se tentamos projetar um sistema de proteção, temos que ter em consideração esse comportamento aqui das impedâncias, né? Temos que ter em consideração agir, temos que conviver com essa situação. Então, além disso, analisamos agora as tensões e correntes vistas em Serra da Mesa 1 para faltas ao longo da linha. Aqui temos a tensão vista em Serra da Mesa 1. Em temos a tensão sem agir, e em verde temos a tensão utilizando agir. E em roxa temos a tensão em estados estacionários sem falta. Então aqui temos no trecho inicial da linha temos um comportamento esperado. Temos falta e a tensão cai bastante. E enquanto a falta se afasta da subestação de envio, a tensão aumenta. Isso aqui seria esperado. Mas a tensão continua aumentando até que chega num ponto que temos falta, e a tensão é igual à tensão sem falta, né? E depois ainda a tensão é maior. A tensão vista em Serra da Mesa 1, quando se tem uma falta aqui, depois da metade da linha, é maior do que seria a tensão sem falta. Então, em azul ela continua aumentando, né, até que no trecho final ela volta a descer. Aqui temos que agir segurou as tensões nesse trecho para esses valores que podemos ver em verde. Então, aqui temos um comportamento particular para esse tipo de linhas, olhando as tensões. E na corrente temos também o seguinte: igual, em azul o comportamento sem agir, em verde o comportamento com agir, em roxa sem falta. Então, para faltas no trecho inicial da linha, a corrente
ela cresce bastante, né, comparado com a corrente sem falta. Enquanto nos afastamos, a falta se afasta da subestação de envio, a corrente diminui. Mas ela continua diminuindo até que ela é menor do que a corrente sem falta. Então temos aqui que acontece uma falta e a corrente vista em Serra da Mesa 1 é menor do que a corrente sem falta em vazio, né? Então essa é uma característica particular desse tipo de linha. Mas depois a corrente volta a subir, a crescer, né? E temos aqui que no trecho final ela alcança correntes maiores até que faltas na cara em Serra da Mesa 1 mesmo, né? Em verde pode-se ver que a GIR segurou essas correntes. Então, com isso, podemos ver que pode-se utilizar dispositivos de sobrecorrente para cobrir o trecho inicial da linha e o trecho final da linha. E esse trecho, né, pelo menos, se utilizamos a GIR, talvez não conseguiremos cobrir aqui. E subtensão para cobrir o trecho inicial da linha e também essa parte final, e sobretensão, né? Então, adicionalmente ao dispositivo de distância, podemos utilizar esses dispositivos. Então, mas por que a falta no meio da linha é complicada, né? Então, para mostrar isso, temos aqui todas as tensões, todas as correntes para a falta em Colinas 2, que é a 1.300 km da subestação de envio, exatamente na metade da linha. Então temos que falta em Colinas 2, as tensões na subestação de Serra da Mesa 1, Grupo 1, Miracema 1, Colina, a temperatura, elas quase não mudaram, né? Não sofreram perturbações. Só as tensões em Colinas 2 e nas subestações na Jusante ficaram em estado de subtensão. Aqui também temos as correntes. Acontece quase o mesmo, não tem muita mudança nas correntes. Nem na subestação de Colinas 2, né, onde foi a falta, ela continua quase igual. Só nas subestações na Jusante dela, as correntes decresceram. Então pode-se ver que identificar a falta trifásica no meio da linha é muito complicado só utilizando dispositivos, medições na subestação de Serra da Mesa 1. Então, temos os ajustes que poderíamos fazer no relé CO321. Utilizamos uma zona 1 para cobrir esse trecho inicial da linha. A zona 2 com o máximo alcance do relé, que é 320 ohms, para cobrir essa região, né? E as zonas, utilizamos aqui uma coisa que não seria utilizada convencionalmente, utilizar as zonas em reversa 3 e 4 para proteger o trecho final da linha. Então, aqui a zona 1, o relé ele mostra em qual zona viu a falta, né, de acordo com os ajustes que se colocam nele. Então, se ele nos mostra a zona 1, também temos informação de que aconteceu nessa região da linha. Se ele mostra a zona 2, também temos uma informação adicional que a falta aconteceu aqui, né, nesse trecho da linha, igual com as zonas 3 e 4. Por isso que foram utilizadas 4 zonas, porque poderiam ter sido usadas só 2 zonas, né, uma para frente e a outra em reversa. Então, utilizamos também os dispositivos de subtensão, que ajustam em 0,84 pu, dispositivo de sobretensão em 1,2 pu, e
o gelé de sobrecorrente com esses ajustes. Então, uma grande quantidade de testes foram feitos no gelé, que temos utilizando o GTDS. Então, como eu falei, utilizamos 20 ohms de impedância de falta. E temos aqui o seguinte, temos a linha. Na primeira linha temos a atuação da GIR. Aqui está em inglês, porque era um gráfico que apresentamos num congresso lá em Canadá. Então aqui aparece RID, seria a GIR, né? Então, temos que a GIR atua sempre para a falta trecho final da linha. Depois temos a atuação individual dos dispositivos de distância, sobrecorrente, e sub e sobretensão. Aqui na segunda linha temos a atuação do dispositivo de distância sem agir. Então ela começa a atuar, ela atua no trecho inicial da linha, né? Como colocamos as zonas 1 e 2, depois ela volta depois da metade da linha e também no trecho final da linha. Quando colocamos a agir, a atuação no começo da linha ela não muda, mas aqui nesse trecho, pela atuação da agir, ela tira as impedâncias das zonas de proteção e não temos mais, o dispositivo de distância não atua mais. Mas ele volta a atuar aqui nos últimos pontos, que é um pouco mais de meio comprimento de onda. Temos aqui a atuação do dispositivo de sobrecorrente sem agir, atua no começo e no final. E ela não mudou quando utilizamos a agir. O dispositivo de subtensão sem agir atua pouco depois do trecho inicial da linha e no trecho final da linha. O sobretensão, ela atua complementária com o dispositivo de subtensão, mas não consegue no trecho no meio da linha, né? Porque colocamos uma folga aí entre 0,8 PU e 1,2 PU. Depois temos a atuação do dispositivo de subtensão com agir. Então, e ela não atua no trecho final da linha. Quando a GIR atua, ela bloqueia o dispositivo de subtensão. E o mesmo acontece com o dispositivo de sobretensão. Finalmente, fizemos testes utilizando todos os dispositivos na lógica de TRIP. E temos que seria a suma lógica de tudo isso, né, como se esperava. Então, ela deixa um trecho central de 480 km sem proteção. E esse desempenho não mudou quando utilizamos a GIR, né? Na somatória ficou igual. Então, como se mostrou que as subestações, quando temos falta no meio da linha, as subestações posteriores na jusante de Colinas 2 ficam em estado de subtensão, e como a subestação de Serra da Mesa 2 se encontra próxima fisicamente da subestação de Serra da Mesa 1, se viu a possibilidade de analisar o comportamento de um relé de subtensão ubicado na subestação de Serra da Mesa 2. Então temos aqui, colocamos um relé de subtensão na subestação de Serra da Mesa 2, porque poderemos ter uma possível comunicação com a subestação de Serra da Mesa 1, eles se encontram próximos fisicamente. Então ela conseguiu proteger o trecho central da linha. Então, pode-se ver que em conjunto, se temos um relé, o relé, né, que se encontra na subestação de Serra da Mesa 1, em conjunto utilizamos um relé de subtensão na subestação de Serra da Mesa 2, conseguiremos proteger o trecho, o LCA completamente, né, no ensaio de minorização invasiva.
Adicionalmente, estamos testes utilizando, mudando a relação de transformação dos transformadores de corrente, porque se baixamos a relação, então as impedâncias no secundário elas também ficam menores, né? Então teríamos um maior alcance, sendo que o máximo alcance na configuração do relé 320 é um secundário. Então fizemos os testes aqui, quase parecido com o anterior, mas importante aqui é ressaltar que ficou um trecho de 380 km na região central sem proteção. Então não conseguimos proteger a linha toda, né, de qualquer jeito, e tivemos aqui uma melhoria de 100 km. Finalmente temos as conclusões, né? Então, primeiro é ressaltar que a filosofia convencional de proteção de linha de transmissão quer dizer a proteção de distância como é concebida tradicionalmente, ela não é suficiente para proteger o LCA durante um ensaio de analisação. Então, o relé de serra da mesa 1, ela protege a linha, exceto uma região central de 480 km. Quando mudamos a relação para 750 para 1, obtivemos uma melhora de 100 km. Usando adicionalmente o relé de serra da mesa 2, a linha toda foi protegida para o ensaio de mineralização vazio. E finalmente se conseguiu ver que faltas no meio da linha são difíceis de identificar, mas elas não colocam em condição severa o sistema elétrico. Elas se comportam como faltas de muito alta impedância, né? Tendo correntes muito baixas e sendo que as tensões não mudam também ao longo da linha. Então, isso seria tudo. Obrigado. Podemos passar para a fase de perguntas. Thank you for your presentation. And I have realized you did the simulation with TDS facility. You know, in my view, you can still use the TDS for the simulation with the conventional transmission lines. My question is, what's the unique difference in philosophy when you set up a simulation case for half-wave transmission line and a conventional, a conventional transmission line? Okay. Yeah. What's the unique difference in philosophy when you set up the simulation case? No. In other words, how can you make your simulation specifically to show the unique, behaviors for the HV, half-wave transmission line? No, a filosofia seria a mesma, né? Sempre temos um sistema que ele é simulado baseado principalmente, primeiro nas equações de Maxwell, que isso é geral, né, para todo o sistema. Então, depois temos um modelo de linha e que isso é válido para os comprimentos convencionais e grandes comprimentos de linha também. There would be no difference between the simulation, the philosophy of simulation. You would treat the
the conventional line or the half-wave line the same way. In that case, just something for adjusting the parameters in the simulation. Sorry, what the parameters would be? Yeah, because the philosophy is the same, isn't it? Then you just adjust the parameters, to adapt to the different case, isn't it? Yes, you cannot use the same protection for conventional line and for the half-wave line. For conventional line, the distance protection would be enough, and for half-wave, we would need additional functions. Is that what you mean? Is that what you are asking about? Because the line would be represented the same way. Acho que ele está perguntando dos parâmetros da simulação. The simulations parameter, the line were represented the same way. Os parâmetros de simulação são os mesmos, não mudaram. Temos um passo de simulação que utilizamos de 50 microsegundos, que é o mínimo que o GTS permite. E também utilizamos modelo de linha de Bergeron, que é de parâmetros distribuídos. Foi isso. Na simulação do sistema elétrico não teve uma consideração especial por ser um sistema de uma linha de meio comprimento de onda. A ideia para abrir o meio da linha seria utilizar telecomunicações até Serra da Mesa 1, ou teria disjuntores mais locais, mais perto do meio da linha para fazer essa abertura? Não, sim, eu entendi. Então, aqui analisamos que uma possível comunicação que, como ela seria feita, não faz parte desse trabalho, né? Mas como ela se encontra proximamente, fisicamente, então foi analisada a possibilidade de utilizar um relé de subtensão na subestação de Serra da Mesa 2. Mas porque isso ia requerer 1.000 quilômetros lá de telecomunicações. Né? Fisicamente ela se encontra, eletricamente ela está a 2.000 quilômetros. Fisicamente eles são a mesma subestação. Elas são assim, elas são está aqui. Elas são duas linhas em paralelo. Não, sim, eu digo fisicamente no caso real, né? Não no ensaio. No ensaio sim, eu entendi. Eu digo na realidade, qual seria a ideia? Quer dizer, porque nesse caso, a implementação, por acaso, a linha foi e voltou, né? Mas na prática, a linha de meia onda vai ter 2.600 quilômetros de um ponto ao outro, né? Aí a minha pergunta é essa, se para implementar no caso real, né? A ideia de vocês seria ter um relé que teria comunicações com a subestação lá emissora, né? Ou se haveria disjuntores ali mais próximos do meio da linha para fazer essa abertura? Então, o alcance do trabalho e do projeto é baseado no ensaio de analisação. Agora, aqui dá para ver que tem muito mais problemas, né, do que isso. Aqui temos considerações especiais, né? Não temos carga, temos que, e isso é uma consideração, nunca vai ter, isso é constante também, né? Um sistema real teremos variação de carga, e agora, e teremos que desenvolver uma na verdade, você não consegue fechar o meio da linha sem ter comunicação entre as subestações, né? Então, você vai ter que ter uma informação passando. Como você vai ter relés nos dois extremos, se você tiver o segundo relé, ele vai ver uma subtensão, né?
No caso da linha vazia, ele com certeza, segundo o relé, por exemplo, o relé localizado em Bom Jesus, ele veria e você teria que incluir, então, o tempo de trânsito desse sinal para chegar no relé emissor, no disjuntor emissor, né? No terminal. Então, isso aí nós ainda estamos desenvolvendo. O Renzo está pegando resultados, tem muitos resultados interessantes, por exemplo, para você identificar a fase da falta. Então, tem várias coisas que são específicas da meia onda, que estão sendo desenvolvidas. Mas, com certeza, você precisa de um transfer trip aqui. Tá? No nosso caso, vamos trabalhar com Serra da Mesa, poderemos trabalhar com Serra da Mesa 2, aí, como ela é fisicamente próxima, nós conseguimos fazer, pode ser possível passar um cabo, simplesmente passar um cabo e pegar todo no controle de Serra da Mesa 1, então, se houver um defeito, ou pode ser uma consideração do ensaio, simplesmente não proteger a linha para falta trifásica, esperando que o avião do Vanderlei não caia. Né? Última, Arete, por favor. Posso só falar um negócio aí? Eu acho que ele perguntou também do disjuntor no meio. O disjuntor no meio está fora, acho que de questão. Disjuntor do meio não existe. Disjuntor no meio não existe, tá? Peraí. Fabiana. Obrigada. Porque uma possível extensão seria você ter, depois de um certo tempo, a meia onda pode ser interligada ao sistema e virar trechos de linhas convencionais. Então, talvez o custo desse disjuntor, no futuro, pudesse ser compensado, né? Mas, Sérgio, nós não podemos abrir a linha no meio nós não podemos ter uma abertura no meio da linha. Sim, Então, você queria só a proteção, não o disjuntor. Porque aí precisaria de reator e... Não, só a proteção. Você queria ter uma medição no meio da linha. Seria isso? Um sensor no meio da linha. A ideia era quando desse a falta no meio da linha, o disjuntor já atuaria em primeira Mas instância. O disjuntor não pode abrir a linha no meio. Pois é, porque vai ter uma sobretensão, essa que é a questão. Não tem disjuntor ali. Então, realmente, teria que ter... necessariamente, eu vou ter que ter uma telecomunicações para poder medir melhor. Quem pode abrir a linha são os terminais nos extremos, como se fosse um elo em corrente contínua. Tá certo. Correto? Meia pergunta ou abriu mão? Um minuto. Então, eu vou falar 2 minutinhos para encurtar meu tempo, aí não receber nenhuma perguntinha. É que eu estou, Cristina, desde ontem com uma perguntinha que eu não queria levar hoje para casa. E agora ainda, com essa questão da dificuldade de sensoriamento, de falhas na região central da linha, tentando aproveitar os relés existentes e tudo mais, eu acho que vem a aumentar um pouquinho mais minha ansiedade para fazer a pergunta agora. Não sei se cabe a ele, se cabe a todos nós, inclusive. Eu sei, por um lado, você tem em mãos, ou eu faço com os para-raios ali existentes, ou não vou poder fazer o teste de energização. Esse era um ponto que é a perguntinha que está na minha orelhinha aqui, me cutucando desde ontem. Ou seja, e aí todos os estudos estão sendo feitos, levando em consideração que a energização vai ter que ser feita nesse trecho aí, e sim, apenas só com compensação série bypassada, shunt desligada, mas que os para-raios deverão estar presentes. E aí nós vimos ontem e hoje pela manhã ainda mais um pouco, certos casos aí da atuação dos para-raios. Esse era um ponto. E aí eu fico nessa. Isso é uma questão de fé, né? Mas como eu sou um homenzinho de pouca fé, igual a mim pode ter tantos outros, fica aquela, será que essa pessoa de má fé vai chegar para você e falar, você conseguiu energizar com sucesso graças à atuação de um para-raio que, num caso real, não está presente, ou seja, você não fez teste nenhum. Assim, só uma questão anterior. Essas seriam as tensões e correntes quando tem uma falta no meio da linha. Só para ver que ela não coloca em condição severa o sistema. Essa é só uma questão inicial, só para fechar esse negócio. O ponto é,
Se você logra a fazer esse teste, o que demais, porque perder mais do que a gente já está perdendo de credibilidade não tem jeito. Agora pode piorar. Vai que num caso de energização ocorra alguma atuação de proteção, né? E se não ocorrer, ainda fica aquela. Você testou de fato uma linha real, já que num meio comprimento de onda, a aplicação real, não existirão esses para-raios onde eles consumiram energia? Olha, Maurício, o para-raio ele só consome energia se houver defeito. Se não houver defeito, você não tem, o para-raio não atua. Foi aquela minha primeira apresentação onde eu mostro a curva de tensão com para-raio e sem para-raio, né? Então, você tem, não muda as tensões terminais, o perfil de tensão não muda com o para-raio, porque a energia ao longo do elo, durante a manobra de energização sem defeito, a tensão ao longo do elo ela é muito baixa. Com defeito, aí realmente nós vamos, como os para-raios existem, então para algumas condições não tem atuação dos para-raios. Você vê que, no caso de falta monofásica, na região crítica, o para-raio que sofre é o para-raio que está no fim da linha, que se eu não tivesse os outros para-raios, toda a energia teria que estar dissipada nele. Ou então, você teria tensões maiores, mas que não chegariam a provocar disrupção, porque essas tensões não são elevadas, né? Então, nós temos as curvas das tensões sem para-raios e com para-raios, né? Então, essas tensões não são elevadas, elas atuam, mas não chegariam a romper arco. O que você teria eram os para-raios extremos mais solicitados, basicamente de Bom Jesus. Então, mesmo como o Vasman perguntou, né, vocês consideraram o tempo de atuação do disjuntor? Nós fizemos a atuação rápida, nós podemos botar 50 milissegundos, botar alguns, uns 3, 4 ciclos para atuar o disjuntor, a energia no para-raio vai ser maior, mas não chega a estourar, com um para-raio em Bom Jesus, para-raio de hoje, né? Para a falta trifásica, nós dependemos de reduzir a distância de isolamento em Imperatriz, que é um procedimento que é usado hoje em dia em entrada de subestação. Muitas vezes se usa isso para você proteger um pouco a subestação. Não é nada de muito especial, tá? Não se usa isso no meio da linha, porque não existe linha desse comprimento. Com essa fragilização da cadeia, você não tem perturbações severas mesmo para a falta trifásica, que em todos os trabalhos, toda a referência bibliográfica, a falta trifásica sempre foi tratada com muito cuidado, porque as sobretensões, quando o Renzo apresentou aqui 3PU, 4PU, você tem trabalhos que aparecem esses valores, só que esses valores não são de fato, eles nunca chegariam a ocorrer, porque a coordenação de isolamento das linhas, o que ia acontecer quando você chegasse a 2,5 PU? Ia romper arco. Se você não tivesse para-raio lá, que está absorvendo a nossa energia, ia romper arco com 2,5 PU, né? Então, você não chega a essa tensão. O que nós estamos fazendo quando fragilizamos a cadeia de isolamento em Imperatriz, nós estamos provocando esse arco num lugar que nós sabemos que é adequado. Eu não vou deixar romper arco em tudo quanto é lugar, né? Porque 4PU, se você pegar um artigo falando a tensão vai chegar a 4PU, a pessoa se perdeu na simulação. Simulação diz 4PU, mas de fato não chega, porque vai romper arco antes disso. Onde romper arco, tira automaticamente da condição de quase ressonância. Não gosto de usar o termo ressonância aqui. Na verdade, nós temos, por conta da meia onda, nós vamos ter impedâncias muito baixas na região do meio comprimento, de sequência positiva. Por isso, essas condições de quase ressonância. Então, e aí essa condição, a sobretensão mais alta, ela vai acontecer em 1/4, é sempre o jogo entre meio comprimento e 1/4 de comprimento. Então, 1/4 de comprimento para trás é onde vai acontecer a minha maior sobretensão, né, que vai dar, e aí vem descendo até a Serra da Mesa, até o ponto zero, né, vem de 1/4 até 0 comprimento. Então, as tensões vêm abaixando, mas chega muito alta. Em Serra da Mesa, não chegaria a romper arco. O para-raio teria que aguentar aquela energia. Mas em Imperatriz, como ela vai começar a subir e ela nunca sobe, porque a tensão dela é baixa nessa manobra de energização, quando ela chega em 1,6, eu sei que eu estou numa condição que é extrema. Então, eu fragilizo ali, eu seguro essa minha ressonância. Alguma coisa parecida com isso tem que ser pensada para operação, transferência de potência, né? Mas não concordo com a sua fala de dizer que os para-raios estão comprometendo, porque eles estão absorvendo. Isso não é verdadeiro. Porque
pode-se até monitorar ao longo durante o ensaio a energia nos para-raios, para saber o que atuou e o que não atuou. E aí a gente faz a conta ao contrário. Né? Desculpa, Cristina, eu acho que eu me fiz entender mal. Na verdade, aquela coisa, eu não sou do contra, mas os do contras vão dar credibilidade, ou seja, esse teste vai ser apto apenas para uma energização a vazio e só, e se ele ocorrer por um azar alguma descarga de para-raio, e aí? Não, será que não está ponto mais a perder do que a ganhar? Não, a descarga no para-raio, né, se acontecer um defeito e o para-raio atuar, você sabe porque atuou. Nós temos todas as simulações para confrontar com os casos que vierem a acontecer. Né? Então, nós sabemos a energia que está passando, nós vamos ver a operação, a proteção vai atuar corretamente, o disjuntor vai abrir no tempo certo. Né? Então, o que nós acredito que não seja nunca autorizado é um estudo forte, como foi feito, o estudo na União Soviética, na Rússia, em 60 e poucos, né? Que puseram carga, que aplicaram defeito. Nossa proposta é energização em vazio. Com muita segurança, a gente poderia tomar carga, botar um pouco de carga no fim da linha. Porque a carga seria uma carga pequena, nossa linha tem 1000 megawatts, né, potência característica de 1000 megawatts, então uma carga em Bom Jesus também não seria difícil de colocar. Mas aí precisa de um pouco mais de negociação. Né? O ensaio em vazio já é bastante para a gente. Posso considerar que nós podemos passar para a próxima palestra? Por causa do tempo? Muito obrigada.